A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Tiago, eu sou diácono da Assembleia de Deus, Ministério, Adoração e Compromisso. Você está vendo a Bíblia Responde. A nossa pergunta do dia é: quem é o Espírito Santo? No nosso último vídeo, eu falei um pouco sobre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, falar sobre o Pai e falar sobre o Filho, nós ouvimos falar constantemente. Mas quando falamos sobre o Espírito Santo, essa terceira pessoa da Trindade, ele parece ser muito mais misterioso. Nós conseguimos pensar em Jesus, nós vemos vários filmes sobre Jesus, nós falamos muito sobre Deus Pai, mas quando falamos sobre o Espírito Santo, muitas pessoas hoje, mesmo dentro da igreja evangélica, mesmo em igrejas pentecostais, têm dificuldade de imaginar quem é o Espírito Santo. Então, a nossa pergunta do dia é justamente sobre essa terceira pessoa, o Espírito Santo. Alguns nomes bíblicos para o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é chamado na Bíblia de Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito de Cristo, Espírito da Verdade, ele é chamado de Consolador, ele é chamado de uma série de outros nomes, que pelo texto bíblico nós reconhecemos. Uma coisa importante de se falar para o nosso entendimento bíblico é que toda vez que você encontrar na sua Bíblia escrito a palavra Espírito com letra maiúscula, não sendo em início de frase, toda vez que Espírito estiver com letra maiúscula, não é espírito de homem, não é espírito demoníaco. Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo. Assim como Deus com letra maiúscula é o único Deus, Espírito Santo, ou Espírito apenas, com letra maiúscula, trata-se do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo aparece na Bíblia, já no primeiro livro, no primeiro capítulo, Gênesis capítulo 1, fala da criação. Versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Nesse versículo que fala que o Espírito de Deus, no versículo 2, pairava sobre as águas, Espírito de Deus, por ser Espírito de Deus, nós vimos que é outro nome para Espírito Santo. Espírito, sendo de Deus, está com letra maiúscula. Então eu sei que esse versículo fala que o Espírito Santo, lá no princípio da criação, ele se movia, ele se movimentava, ele já estava pairando sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus vai criar um mundo através da palavra. E nós vemos que a palavra, no Novo Testamento, diz que a palavra que Deus usou para criar o mundo era Jesus. Então você vê que já no primeiro livro, no momento da criação, Deus Pai está ali, Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, está ali, e o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, está presente. Então a Trindade já se faz presente aí. O Espírito Santo, ele teve uma participação direta na nossa criação. Onde é que está isso na Bíblia? Jó capítulo 33, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, por esse versículo eu vejo: o Espírito de Deus me fez. Quem me criou? Deus. Nós somos criação de Deus. Mas quando Deus cria a humanidade, é o próprio Espírito Santo que está criando. A Bíblia diz, versículo 4, o Espírito de Deus, Espírito com letra maiúscula, e sendo de Deus, sabemos que o Espírito de Deus é outro nome para Espírito Santo. Então o Espírito Santo estava no princípio com Deus na criação. O Espírito Santo, ele nos formou, nos criou. O sopro dele, o sopro de Deus, nos deu forma, nos deu vida, é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. E sendo a terceira pessoa da Trindade, ele próprio é Deus, ele é o Deus Criador, ele é aquele que estava no princípio. Outro texto, quando falamos sobre o Espírito Santo, se o Espírito Santo ele é Deus, ele tem os mesmos atributos de Deus. Existem alguns atributos que são atributos exclusivos de Deus. Exemplo disso está em Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Um dos atributos exclusivos de Deus é eternidade. O que é eternidade? Eternidade é aquilo que não tem início e também não tem fim. Diferente daquilo que é mortal.
O nosso corpo é um corpo mortal. Ele tem um início, nós nascemos um dia, e ele terá um fim. Um dia nós morremos, nosso corpo vai voltar para o pó, de onde nós viemos. Então temos início, meio e fim. Os anjos de Deus são imortais. Sendo imortal, ele tem um princípio, eles foram criados. Anjos são seres criados, tiveram início, mas o anjo não tem um fim, eles são imortais. A nossa alma é imortal. Nosso corpo é até mortal, mas a nossa alma não. Nosso corpo vai perecer, mas a nossa alma continua. E Deus tem preparado um novo corpo, um corpo glorificado para cada um de nós. Mas quando eu falo de eternidade, Deus não teve um começo. Ele diz que Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele não teve início de dias e nem terá fim. Deus é eterno. Se Deus é eterno, Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade, também é Deus, também é eterno. O Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, também é Deus, ele também é eterno. Exemplo disso na Bíblia, Hebreus 9,14. Diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Espírito eterno, outro nome para Espírito Santo. Prova disso, na sua Bíblia, Espírito está com E maiúsculo. Espírito eterno, letra maiúscula, é o Espírito Santo. Ele é chamado de Espírito eterno, porque assim como Deus, assim como o Pai, como o Filho, o Espírito Santo, ele é eterno, não tem princípio e nem terá fim. Ele sempre existiu, ele sempre existirá. Atributo exclusivo de Deus, só Deus é eterno. O Espírito Santo é eterno. Outro atributo exclusivo de Deus, o Espírito Santo, ele é onipotente. Onde é que eu vejo a Bíblia fala sobre a onipotência do Espírito Santo? Se Deus Pai é onipotente, se Deus Filho, Jesus, é onipotente, onipotência significa ter todo o poder, o poder sobre todas as coisas. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A Bíblia diz nesse texto: Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, foi ungido por Deus com o Espírito Santo. E através dessa unção do Espírito Santo, Jesus fez milagres. Todo milagre que Jesus fez, Jesus estando na sua forma humana, Jesus tendo se esvaziado da sua glória, todos os milagres que Jesus fez, na realidade, quem estava fazendo esses milagres era o Espírito Santo. Nós vemos aqui, 10:38, que ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. O próprio Espírito Santo, ele é o poder de Deus, ele é o poder que faz milagres, é o poder que faz prodígios, faz sinais, maravilhas. Então, nós vemos que o Espírito Santo, ele é Deus Todo-Poderoso. Onde é que se fala de outro atributo do Espírito Santo, que é exclusivo de Deus? Por exemplo, fala-se também da onisciência. Deus é onisciente, significa dizer que Deus sabe de todas as coisas. Onisciência significa ciência de todas as coisas, conhecimento de todas as coisas. Deus conhece tudo, Deus sabe de tudo. E se o Espírito Santo é Deus, e ele é a terceira pessoa da Trindade, então o Espírito Santo, ele é onisciente, significa que o Espírito Santo sabe de tudo. O apóstolo Paulo fala isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, com letra maiúscula, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, perscrutar significa analisar, investigar, sondar. O Espírito Santo sonda todas as coisas, conhece todas as coisas. Esse versículo é uma prova bíblica de que o Espírito Santo sabe de tudo. Ele é onisciente, como Deus é onisciente. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito, que nele está? Paulo disse isso no versículo 11. Quem melhor me conhece do que o meu Espírito? O meu Espírito é o meu interior. O meu Espírito sabe os meus pensamentos. O meu Espírito faz parte de mim. E Paulo fala, então quem melhor para conhecer Deus do que o Espírito de Deus? Se o Espírito do homem conhece o próprio homem,
muito mais o Espírito de Deus conhece a mente de Deus. Ele vai dizer assim: assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Espírito de Deus é outro nome para Espírito Santo. Então, quem conhece a mente de Deus, senão o próprio Espírito Santo, que é Espírito de Deus? Então, vimos que ele é onisciente, sim. Vimos que ele é onipotente, sim. O Espírito Santo também é onipresente. Onipresença significa estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Presença em tudo, em todos os lugares. Onde é que eu vejo isso? Salmo 139, verso 7. Davi escreve assim: para onde me ausentarei do teu Espírito? Isso é Davi falando para Deus, perguntando: Senhor, para onde eu me ausentarei do teu Espírito? O teu Espírito aqui é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. E está com letra maiúscula, de novo. Me ajuda a entender que é o Espírito Santo. Para onde fugirei? Para onde me ausentarei do teu Espírito? Versículo 8. Se subo aos céus, lá estás. O céu é o lugar da morada de Deus. Então ele vai dizer: se eu subir no céu, o teu Espírito está lá. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, ou no original no Sheol, nas profundezas do inferno, ele vai dizer assim: lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detendo nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Então Deus é onipresente, Deus está em todo lugar, em todo tempo, em todo momento. Deus está no céu, Deus está na terra, Deus está debaixo da terra. Até mesmo no inferno, Deus está sob a forma de juízo. Ele está presente em todos os lugares. Não há um só lugar no mundo que Deus não esteja. Seja no céu, seja nos mares, nas profundezas do abismo, seja em qualquer lugar da terra. Isso significa ser onipresente. Se Deus não estivesse em algum lugar, Ele não seria onipresente. Então vimos que o Espírito Santo ele é eterno, como Deus é eterno. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Mas quando eu falo do Espírito Santo, muito se fala do Espírito como sendo um tipo de energia, um tipo de força. Há quem vai dizer que o Espírito Santo é uma força ativa, algo como se fosse uma eletricidade, como se fosse uma energia. O Espírito Santo não é isso. A Bíblia nunca ensinou isso em lugar nenhum. O Espírito Santo ele é uma pessoa. O Espírito Santo ele tem os 3 atributos da personalidade. Toda pessoa, para ser uma pessoa, tem que ter esses 3 atributos. Quais são eles? Inteligência, sentimentos e vontade. Todo ser que é inteligente, que possui sensibilidade, os sentimentos, e que tem vontade, ele é uma pessoa. Então Deus Pai, ele é inteligente, ele tem sentimentos, ele tem vontade. Então Deus Pai é uma pessoa, a primeira da Trindade. Deus Filho, Jesus, ele tem inteligência, ele tem sensibilidade, que é sentimento, e ele tem vontade própria. Então ele é uma pessoa. A mesma coisa é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma mente, ele tem pensamentos. O Espírito Santo é Deus. Assim como você pensa em Jesus, como pensa em Deus Pai, assim também é o Espírito Santo. Ah, mas Diácono Tiago, me prova isso na Bíblia. Claro, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele fala. Muitas pessoas pensam no Espírito Santo como um tipo de energia. Ele é uma pessoa que fala. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 29, diz assim a palavra de Deus: então disse o Espírito a Filipe, Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo dizendo para Filipe, 2 pontos, aproxima-te desse carro e acompanha. Esse carro estava um eunuco na sua carruagem, aquele carro sendo puxado, né, pelos seus cavalos, e o Espírito diz para Filipe, aproxima-se desse carro. E ali Filipe se aproxima e ele vai ter uma conversa com o eunuco que vai se converter e vai ser batizado. Mas tudo porque o Espírito Santo mandou, disse o Espírito Santo, disse o Espírito a Filipe. Então, biblicamente, o Espírito Santo está falando com Filipe. O Espírito Santo ele pode falar comigo, pode falar com você. O Espírito Santo, ele, assim como Deus Pai, assim como Jesus, ele é uma pessoa que fala. Outro exemplo disso, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. O Espírito não apenas fala, mas ele tem vontade própria, ele dá ordens. Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o
Espírito Santo, está bem claro que é o Espírito Santo. Disse o Espírito Santo, 2 pontos, o que ele disse? Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Aqui nós vemos o Espírito Santo falando, o Espírito Santo dando uma ordem. Ele vai dizer assim: separai-me agora, Barnabé e Saulo. O Espírito Santo escolheu Barnabé e Saulo, que seria o apóstolo Paulo. Foi pela vontade do Espírito Santo, foi por ordem dele, e ele falou, ele mandou separar. Então o Espírito Santo, não pense nele como um tipo de energia ou como algo sem vida. O Espírito Santo, ele não apenas ele é Deus, mas ele é o doador da vida. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus, ele é o Espírito de Cristo. Ele, juntamente com o Pai e o Filho, ele forma um só e único Deus. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer assim: não entristeçais o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele se entristece com o pecado. O Espírito Santo, ele quando nós pecamos, o Espírito Santo, diz a Bíblia, se entristece. A Bíblia diz que o nosso corpo, depois que você aceita Jesus Cristo, o seu corpo passa a ser templo do Espírito Santo. E toda vez que você peca, o Espírito Santo não sai de você. Ele fica no seu corpo, mas ele se entristece com o pecado. E Paulo disse: não entristeçais o Espírito Santo, o Espírito de Deus, no qual nós fomos selados. Então o Espírito Santo, ele está conosco, ele habita em nós, ele habita em cada um daqueles que servem e que confessam Jesus Cristo como seu Senhor. Você, se você é um cristão, se você congrega em alguma igreja de Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em você. E se você não congrega, se você não aceitou Jesus, não reconheceu Ele como seu Senhor, você pode fazer isso agora mesmo. Você pode receber Jesus daí de onde você estiver, confessar Ele como Senhor da sua vida, e o Espírito Santo vai habitar em você. Então o Espírito Santo, ele está conosco, ele está presente. Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei um outro Consolador. Esse Consolador é o Espírito Santo, ele está aqui comigo, ele está aqui em nosso meio. Então esse é o Espírito Santo. Isso encerra a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha sido bastante esclarecedora para todos vocês. Nos nossos próximos estudos, nós estaremos trazendo aqui outros temas. Você está convidado a nos trazer suas dúvidas. Envie perguntas para o nosso Facebook, para o nosso e-mail que está aparecendo na tela do seu vídeo. Eu estou aqui todos os domingos, 9 horas da manhã, nesse endereço que está aparecendo aí na Escola Bíblica Dominical, na qual nós estamos agora estudando todo o livro do Apocalipse. Você quer aprender sobre o Apocalipse? Vem aqui fazer parte do nosso estudo. Fique na paz de Cristo, que Deus te abençoe. Por hoje nós encerramos aqui, semana que vem tem mais. Amém.